E aí, pessoal? Então, vamos começar a nossa correção das atividades da semana 1. Nós falamos sobre as placas litosféricas. Antes de começar a correção, vamos fazer uma revisão sobre o assunto, o que elas são, seus movimentos, o que elas podem causar, antes da gente ir para as nossas atividades. As placas litosféricas, também chamadas de placas tectônicas, elas são uma parte da crosta terrestre. Vamos lembrar a divisão do nosso planeta. Temos o núcleo, bem interno, muito quente, o manto, onde a gente encontra o magma, que também tem uma temperatura elevada, e a crosta terrestre. Perceba o quanto ela é fininha, como se fosse a casca do nosso planeta. As placas tectônicas são subdivisões dessa crosta, como se a crosta fosse dividida em várias peças de um grande quebra-cabeça, e essas peças dividem o nosso planeta, dividem os continentes em várias partes. As placas, então, nada mais são do que pedaços de rocha, partes de rocha que a crosta terrestre é dividida. A crosta se divide nessas placas. As placas elas têm alguns movimentos por causa dos movimentos de convecção que acontece dentro do manto. O magma que está aqui em contato com o núcleo, ele esquenta. Lembra que o núcleo ele atinge uma temperatura superior a 6.000 graus, muito quente. Esse magma que está próximo ao núcleo esquenta muito, e coisas muito quentes elas ficam um pouco densas, elas ficam mais leves, vamos dizer assim, elas tendem a flutuar. Então esse magma que está aqui super quente, ele fica menos denso, flutua, vem aqui próximo à superfície, próximo à crosta. Aqui, como é mais frio, esse magma perde calor para a superfície. Ele esfria e fica mais denso, fica mais pesado. Com isso, ele desce novamente e volta próximo ao núcleo para esquentar. Então, ele fica fazendo um movimento circular aqui dentro do manto. E esse movimento circular vai fazendo com que as placas, essa rocha que tem aqui na superfície, deslize no ritmo desse movimento. E por isso as placas tectônicas elas vão se movimentar principalmente de três formas. O primeiro é o movimento convergente, onde uma placa vai de encontro com a outra. Repara no sentido da setinha. Quando uma placa vai de encontro com a outra, elas se chocam, geralmente uma fica por baixo da outra. E isso faz com que uma erga a outra, levante essa aqui. Essa fica por baixo, essa aqui começa a subir. Por causa desse movimento, esse movimento convergente faz o surgimento dos vulcões e das cadeias de montanhas. Essas estruturas nada mais são do que a elevação da placa tectônica, porque uma está por baixo, empurrando a que está por cima cada vez mais para o alto. O segundo movimento é o movimento transformante, também chamado de deslizamento, onde uma placa desliza ao lado da outra, uma se esfrega na outra. Esse movimento vai gerar uma energia muito grande que vai provocar ondas de choque. A principal consequência desse movimento são os terremotos. A onda de choque vai percorrer toda a placa e isso vai tremer e destruir as construções que estão ali. E por fim a gente tem o movimento divergente ou de afastamento, onde uma placa se afasta da outra. Repare que a seta está indo uma para cada lado. Esse movimento de afastamento vai provocar a abertura da crosta e o magma consegue vazar aqui para a superfície. Esse acontecimento faz surgir rochas, as rochas magmáticas, ilhas, formações submarinas, como montanhas submarinas, que é o caso desse desenhinho, que é a dorsal atlântica, uma grande cadeia de montanha debaixo do Oceano Atlântico, porque abre uma fenda na crosta, o magma começa a sair, ele vai esfriando e com isso vai formando rocha. Então agora vamos para as nossas atividades. O que são placas litosféricas? Nós falamos agora mesmo. São enormes blocos de rocha que vão fazer parte da crosta, são as grandes subdivisões da crosta terrestre. Aqui tem uma foto bem interessante, é de um mergulhador. Ele foi lá na Islândia, no limite entre duas placas tectônicas. Essa aqui é uma placa, a placa ali europeia, euroasiática, e aqui a placa norte-americana. Ele está bem no meio, no limite entre as duas, que elas estão se afastando. Número 2.
Consultando o mapa das placas litosféricas apresentadas neste plano de estudo, responda: em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Vamos ver novamente nosso mapa. Para a gente perceber quais são os movimentos, é preciso observar o sentido das setas que estão aqui, igual naqueles outros desenhos. No limite de placa, onde a setinha está apontando para a mesma direção, uma se chocando com a outra, como aqui, temos um movimento de colisão. Aqui entre a placa de Nazca e a placa sul-americana temos isso, ocorrência de terremotos, vulcões e a Cordilheira dos Andes bem aqui. Por causa disso, tem toda aquela cadeia de montanhas. Percebemos isso aqui também entre a Indo-Australiana, a placa da Índia, e a placa Euroasiática. Nesse ponto a gente tem a Cordilheira do Himalaia, onde está o Everest. Outro exemplo aqui, próximo da placa do Pacífico, nas Filipinas, onde tem os terremotos ali na parte do Japão. Toda essa parte aqui do Oceano Pacífico, a gente fala que é o Círculo de Fogo, porque tem vários vulcões e terremotos acontecendo nessa região. O afastamento já é quando as setas estão uma na direção contrária da outra, como aqui entre a placa sul-americana, essa setinha, e a placa africana, nessa setinha. Elas estão se distanciando, se afastando uma da outra. E o deslizamento é quando uma placa se esfrega, passa ao lado da outra, como a gente tem aqui nos Estados Unidos. A placa do Pacífico com a placa norte-americana. Elas estão se afastando, se deslizando uma da outra. Por isso que aqui nessa região que você tem São Francisco, Los Angeles, tem muito terremoto. Eles temem por um grande terremoto que é previsto, eles chamam ele de Big One, que em algum momento ele vai chegar. Então aqui tem as respostas e no PDF que eu mandei no grupo tem todas elas também. Letra B. O que esses movimentos podem acarretar? O movimento das placas tectônicas vão gerar muitas transformações na superfície do nosso planeta, cada transformação de acordo com aquele movimento que a placa fez. O movimento de colisão que a gente viu vai fazer o surgimento de vulcões e o erguimento de montanhas, onde uma placa fica sobre a outra e empurra. O movimento de deslizamento vai fazer os terremotos e, caso esse terremoto acontece perto do mar, provoca a onda de choque que agita as águas e isso vai fazer com que surjam essas grandes ondas, os tsunamis. O movimento divergente, além de provocar as fendas lá no fundo do mar onde vaza magma, e pode acontecer também o surgimento de falhas geológicas, como essa aqui na falha de Santo André, lá nos Estados Unidos, onde as placas estão se separando, meio que a placa rachou, ela está se abrindo cada vez mais, eles monitoram essa falha constantemente, com medo de algo muito grave acontecer aí, destruir cidades que têm milhões de habitantes ali nos Estados Unidos. Letra C. Em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Bom, vamos olhar o mapa para identificar. O Brasil está aqui. A placa que ele está, a placa sul-americana. E a letra D. Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? O Brasil está aqui. Uma borda está desse lado e outra está aqui. Nosso país está relativamente distante, é o que explica a ausência de erupção vulcânica hoje em dia e de terremotos de grande magnitude. Em algumas regiões do Brasil aparecem alguns tremores de terra, sempre aparece no jornal. Em alguns casos pode ser reflexo de algum terremoto, por exemplo, se tem um terremoto aqui no Chile. Essa onda de choque pode chegar até aqui. Ou algumas microfraturas na crosta, na placa que forma o Brasil, que dá uns certos tremorizinhos muito leves. Grandes terremotos que causam destruição, aqui não causa, não acontece, justamente porque estamos bem no meio da placa, vamos dizer assim. Bom, pessoal, nossa correção foi essa, foram poucos exercícios essa semana. Espero que tenham acertado. Qualquer dúvida, me procurem, não vamos ficar com dúvida. É importante demais vocês estudarem, é um tempo diferente, com toda essa rotina nova de estudos, mas não é por causa disso que vocês têm que desanimar. Façam as atividades dessa semana e na próxima a gente faz a correção tudo certinho. Tudo bem? Até mais e falou!